Agora vamos falar um pouco sobre as propriedades magnéticas da matéria, começando definindo algumas coisas que vamos precisar, que é falar sobre o momento magnético, no caso de um circuito. Então a primeira coisa que eu vou fazer é definir um circuito aqui, ó. Então seja esse, vou fazer um circuito um pouquinho melhor. Seja esse daqui um circuito bem redondo. Vamos considerar aqui então que ele é um contorno C. Esse contorno C ele vai delimitar, vai definir para a gente aqui uma superfície. Essa superfície vai ter um vetor n normal a ela. E aí esse circuito, por exemplo, pode ser uma espira, né? Então tem várias voltas assim, né? Pode ser uma espira. E essa espira, então, ela vai ser exposta, vamos pegar esse circuito e vamos expor ela a um campo magnético. E quando isso acontecer, isso vai gerar um torque. Então, ó, quando um circuito, onde esse circuito aqui a gente pode considerar que seja uma espira, é exposto a um B, que é o nosso campo magnético, vai ter o quê? Um torque. Esse torque ele é dado como a corrente vezes a área, no caso um vetor área, onde esse vetor área aqui ó, ele é definido como N vezes a área. Eu estou usando área com letra minúscula justamente porque a gente definiu agora há pouco A maiúsculo como o potencial vetorial magnético e a gente vai ter que fazer uso dele, então confundiria muito. Então é melhor a gente adotar a área como A minúsculo e o A maiúsculo fica nosso potencial vetorial magnético. Então vai ser esse vetor área vezes produto vetorial com o campo magnético. Então, você nota aqui, ó, que por essa equação, o nosso torque, o que ele está sendo nosso torque? Ele é um vetor cujas componentes são áreas que estão projetadas, né, nos planos x, y, y, z e zx. Estou fazendo a projeção das componentes. Esse é um vetor que ele teria as componentes, são as projeções das áreas no plano x, y, z, né? Que as áreas seriam x, y, y, z e zx. Ok. Então, se eu tenho essa espira em um plano, eu vou ter que esse A, esse vetor A, é a própria área da espira. Que a gente definiu ali em cima, né? Porque eu estou considerando então que ele está num plano, né? Não está inclinado para a gente ter que fazer todas essas projeções. E aí o nosso momento, que eu vou representar pela letra M, momento magnético, ele vai ser dado como I, que é a nossa corrente, vezes a área, vezes o vetor, aí já estava confundindo, ó, A maiúsculo. A maiúsculo é o nosso vetor potencial vetorial, né? Ou potencial vetor, vezes N. Certo? Onde aqui, ó, eu estou chamando isso aqui do meu potencial vetorial ou potencial vetor magnético. Isso é o que a gente define como momento
magnético. Eu vou fazer uma série de definições e informações e depois eu vou demonstrar uma coisa com vocês, né? Então, no momento, a gente só quer saber o que seria o vetor momento magnético, o que seria o vetor torque e assim por diante. Então, qual que seria a utilidade de você ter trabalhar então com o momento magnético, né? Ele é bom para você quando você trabalha com dipolos. Então, a utilidade B para um dipolo. Por quê? Quando a gente tiver o campo elétrico do dipolo, ele é dado por 1 sobre 4πε0, que multiplica ρ, dividido por R2 menos R1 ao cubo, mais 3 ρ vetor escalar com R2 menos R1, será que vai caber? Vezes R2 menos R1, vetor, ok? Acho que teria que fechar ainda, ó. Tudo isso dividido por R2 menos R1, também ao cubo. E aí, usando o momento magnético, eu poderia escrever esse B de R1 como sendo M0 sobre 4π. Aqui apareceria um menos M vetor dividido por módulo de R2 menos R1 ao cubo mais 3 vezes o M vetor escalar com R2 menos R1 vezes R2 menos R1, tudo isso dividido por R2 menos R1 ao cubo. Então eu consigo escrever essas duas, tanto o vetor magnético como o vetor campo magnético como campo elétrico, de maneira análoga. Então, essa é uma utilidade. Então, eu estou trabalhando com dipolo, uso os dois, uma função de ρ, outra função de m, para escrever eles de maneira análoga. Então, ó, esse m é análogo a P. E aí ainda podemos escrever que esse m, ele é a corrente dividido por 2, integral fechada no circuito, R1 vetorial com dr1. Por enquanto eu não estou demonstrando, aqui eu estou definindo algumas coisas, porque o que vai importar para a gente vai ser o que vai vir a seguir, que é quando isso daqui eu tenho um momento magnético para uma partícula. Só que eu estou vendo aqui com vocês um pouco sobre propriedades da matéria. A matéria é formada por várias partículas, certo? Então, ó, considerando o meio material, o campo elétrico, o campo magnético no meio material, ele se modifica quando permeia o material. A gente estudou algo parecido quando a gente estudou campo elétrico. O campo elétrico, você colocava o campo elétrico, ele alinhava os dipolos, o alinhamento de polos gerava um campo elétrico interno, então você tinha um campo elétrico externo e um campo elétrico interno. E aí, então, o campo elétrico interno, ele modificava o campo elétrico externo dentro do material. Aqui a gente tem algo análogo para o campo elétrico, o campo magnético. Então, lá a gente viu o caso do campo elétrico, aqui a gente vê o caso do campo magnético. Então, quando o campo magnético externo é aplicado, ele vai induzir um B, ou seja, um campo magnético, pelos dipolos. Então, os dipolos vão ter um campo magnético porque ele foi induzido. Ok?
O que mais? Bom, se eu considerar então a nossa matéria como tem vários átomos, então eu tenho núcleos onde estão orbitando elétrons. Então, os elétrons girando em torno do núcleo, o que eles formam? Um circuito fechado, certo? Tem aqui o núcleo, tem aqui o elétron que está girando em torno desse núcleo. Então, isso daqui é um circuito fechado, ok? Então, vamos considerar vários átomos aqui, ó. E aí vai estar tudo vários circuitinhos fechados, né? A gente pode considerar então a matéria sendo constituída por vários átomos, então por vários circuitos fechados. Então estou fechando aqui os circuitos. Alguns vai ficar meio tortinho, não era para ser tudo alinhado, mas paciência, né? Então imagina que está todos os circuitinhos aqui, onde vai circular a nossa corrente elétrica. Então vai estar circulando aqui a corrente, a gente pode falar de uma corrente atômica, né? É o elétron girando em torno do núcleo. Está girando aqui, está girando aqui. E eu vou fazer esse desenho para todos os nossos átomos. Certo? Para todos os nossos átomos. Então, cada um deles vai ter um momento magnético. E se eu pegar e somar todos os momentos magnéticos e tirar o limite, vendo todos esses momentos magnéticos que tem no volume, eu consigo definir uma grandeza aqui que vai me ajudar bastante. Isso daqui eu vou chamar de M maiúsculo. E vai receber um nome bem específico. Magnetização. Então, todos os momentos magnéticos por volume me dão a magnetização. Então, é momento magnético por unidade de volume. Ok? Mas aí você tem que notar aqui, ó, se eu tenho ali eu tenho, por exemplo, 3, que é um empilhamento ali de 3 ou 4, vou escrever 4 aqui, ó, de 4 átomos. A corrente elétrica, ó, vou fazer ela em vermelho, eu denotei assim, né, em cada um deles. Agora, se eu for continuando esse círculo, ó, essa corrente vai estar para cá. Então eu tenho uma corrente para cá e uma corrente para lá. Aqui é nula. Isso vai se repetindo. Então eu vou ter uma corrente aqui, uma corrente aqui, uma corrente aqui. Nota que isso tudo vai se anulando no interior. Ou seja, a corrente atômica se anula no volume. Notaram isso? Então, ó, aqui não vai se anular. É na superfície, ó. Só que no volume se anula. Ok? Devido à simetria que está distribuído, todos os meus elétrons que estão em circuitos fechados. Ok? Então vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Vamos pensar primeiro, ó, se a distribuição de dipolos for uniforme.
Porque isso eu estou considerando por simetria. Então, isso eu estou considerando no caso que seja uniforme. Se não for uniforme, no volume você pode ter alguma contribuição, né? O que mais a gente tem que considerar? Que cada átomo ele possui o mesmo momento de dipolo. Ok? Nesse caso, aí sim, as correntes tendem a se cancelar. Ou seja, não haverá corrente líquida para esse caso. Porém, como a gente viu, isso é para o volume, né? Na superfície, o que acontece? Não haverá cancelamento, resultando numa corrente que a gente vai chamar de JM, ok? Essa corrente JM, ela gera indução magnética. Bom, falamos bastante coisa, né? Mas agora vamos pensar um pouco no que está acontecendo, né? Eu posso definir dois J's, porque eu vou ter uma coisa que é induzida, tem lá a corrente de superfície, tem uma na superfície, não haverá cancelamento, e ele vai induzir, gera uma indução magnética no volume, então esse JM, ele vai ser o que? Ele vai ser o rotacional de M, JM é o rotacional de M, que é a nossa magnetização, isso vai ser no volume. E um J minúsculo, eu vou considerar que é o que está tendo essa corrente, a densidade de corrente na superfície. Então, ela vai ser a magnetização vetorial com N. Ok? Mas nós sabemos que o rotacional de B é μ0J. Para o caso que estamos analisando em específico, não vai ser simplesmente J. Porque agora vou ter somado a densidade de corrente uma componente que ela aparece por indução. Então eu vou ter uma componente que é simplesmente o J e uma outra componente que é o JM, que é o J por indução, né? Então eu vou ter isso. Só que a gente viu que esse J ele pode ser escrito como o rotacional da magnetização. Então vamos substituir esse rotacional no lugar desse JM. Ok? Eu vou escrever aqui só para a gente se situar melhor. Então J, que está ali nesse rotacional, ele é a corrente, a densidade de corrente, né? De cargas livres. Ele está relacionado com a corrente de cargas livres. E JM, a densidade de corrente, que vai estar relacionado com a magnetização. Tem a corrente de magnetização e a outra corrente de cargas livres. Ok? Do movimento de cargas livres. Beleza. Mas eu sei bom, deixa eu ver aqui. Bom, vamos continuar então a nossa demonstração. Eu vou fazer o seguinte,
reescrever eu vou isolar esse J sem o M aqui, no caso agora sobrou só um J, né? Eu vou isolar ele aqui. Então eu vou ter assim, ó, o rotacional de B menos o rotacional de M é igual a μ0J. E aí eu vou juntar o que está nos rotacionais, então eu vou ter o rotacional de B menos M igual a μ0J. Vou passar o μ0 dividindo, então eu vou ter o rotacional de B. Opa, desculpa pessoal, aqui eu teria que ter distribuído, né? Então eu teria um μ0 aqui, ó. Consequentemente aqui. E consequentemente, ao dividir por μ0, ele sumiria. Ok? Isso daqui vai receber uma letrinha chamada H. A gente vai fazer uma definição. H, ele é B dividido por μ0 menos M. E isso aqui vai ser chamado de vetor magnético. Ou ainda pode ser chamado de intensidade magnética. Ele seria análogo ao quê? Ao nosso vetor de deslocamento. Lembra que a gente colocava componente que a gente tinha induzido pelo campo elétrico junto com o campo elétrico, e aí a gente generalizava a lei de Gauss para o caso em que eu tenho uma polarização no meio, e a gente definia, então, conseguia definir um vetor, e esse vetor chamava vetor de deslocamento elétrico. Quando a gente está falando de magnetismo, então o magnetismo vai gerar uma componente ali de indução magnética, e quando eu olhar a indução magnética e o campo magnético, eu consigo definir uma grandeza que é o vetor magnético ou o vetor intensidade magnética. Portanto, eu posso escrever J como o rotacional de H. Né? Só fazendo a substituição ali naquela equação. Então, ó, vamos escrever aqui para a gente não esquecer. Ó. Esse H ele está relacionado com o transporte de carga. Ele é transporte de carga. Então, ele está levando em consideração que eu estou tendo cargas transportadas devido a uma soma da corrente numa componente em que eu tenho uma corrente de cargas livres e uma que eu tenho uma corrente de cargas magnética, né, magnetizada, devido à magnetização, ok? Então, esse H ele é muito importante, ó, para o caso que a gente estuda ímãs permanentes, que você já deve ter estudado lá em Física 3. Bom, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Então, até o próximo.